A obra Investigações Filosóficas é a segunda grande obra de Wittgenstein. A primeira é o Tratado Lógico Filosófico. A obra Investigações Filosóficas foi publicada em 1953, 2 anos depois da morte de Wittgenstein. Ela foi fruto de uma investigação filosófica intensa e meticulosa que foi de 1929 a 45. Essa obra assinala uma segunda filosofia do autor, que é uma crítica à sua primeira filosofia. Ele busca descrever contra a perspectiva unificadora e fundacional o nosso uso da linguagem, sempre encaixada a título de instrumento em situações cotidianas. Se deve abandonar a pretensão de construir uma linguagem logicamente perfeita, ferramenta e modelo para compreender nosso uso linguístico, muitas vezes deficiente? Como então compreender corretamente a nossa relação com a linguagem? Não se trata mais aqui de elaborar teses sobre o significado ou a estrutura das proposições, que muitas vezes são ocultas no centro do nosso uso linguístico, mas de descrever com precisão o seu próprio uso e suas grandes variedades, sem tentar fazer delas uma teoria. Falarei agora sobre 4 pontos presentes na obra Investigações Filosóficas de 1953. Como primeiro ponto, falarei sobre o esclarecimento do uso das palavras a partir do jogo de linguagem. A maioria das teorias filosóficas, inclusive o Tratado Lógico Filosófico de Wittgenstein, querendo explicar a nossa relação com a linguagem, baseia-se numa opção muito limitada de exemplos e tipos de palavras, o que lhes dá uma validade muito restrita. O excessivo privilégio concebido aos nomes, por exemplo, e o uso referencial da linguagem. Isso se explica pelo fato de que se faz abstrações das situações práticas de empregos das palavras e ou da variedade dessas situações, que se peca por excesso de generalidade. O modo que as diferentes palavras têm de significar difere segundo os tipos de ações que nós as empregamos. Aprendê-las e depois compreendê-las suporá engajar-nos nessas mesmas ações típicas em jogos de linguagem. Jogos de linguagem designa as atividades reguladas a partir das quais é possível a aprendizagem do uso e da significação das palavras. Como segundo ponto, falarei que os jogos de linguagem supõem regras e uma gramática. O emprego situado e engajado das palavras não pode ser bem sucedido, isto é, ao mesmo tempo compreendido e útil numa situação prática, a não ser que sejam seguidas regras, como num jogo. Um lance, por exemplo, não é válido a não ser se ele está de acordo com as regras do jogo. Seguir as regras, portanto, é uma condição de capacidade e de condição de cooperação do entendimento social. O filósofo deve determinar, portanto, a gramática do jogo de linguagem, isto é, as regras que tornam possível ao mesmo tempo a compreensão e a cooperação em cada caso. Como terceiro ponto, destaco que os jogos de linguagem se baseiam em formas de vida. Esta própria gramática está encaixada numa forma de vida, a saber, atividades sociais e humanas, com essas formas de imperativos e de coerções partilhadas. Dar ordens, contar, nomear e assim por diante supõe mundos humanos em que é preciso dar ordens, contar, nomear. Como quarto e último ponto, falarei que a generalidade é o efeito de ares de família. Ar de família é uma crítica ao essencialismo filosófico. Portanto, é preciso explicar nossas construções conceituais como baseadas em montagens variadas de semelhanças, recortadas de maneiras diferentes nos nossos usos. Uma vez que o desejo excessivo de generalidade gera os erros filosóficos, cuja expressão típica são as essências platônicas, é preferível aceitar que são semelhanças variadas, parciais e recortadas, ou seja, ares de família, que nos dariam progressivamente um sentido de generalidade. Não devemos buscar o sentido das proposições, da significação das palavras, mas colocar em evidência como se adquire progressivamente em jogos de linguagem variados, que têm objetivos práticos que são distintos. Jogos de linguagem não pode ser entendido como um conceito, mas uma imagem que é capaz, por analogias ou confrontos múltiplos, elucidar nossas práticas variadas e complexas. Finalizo citando o parágrafo 7º da obra Investigações Filosóficas. Diz Wittgenstein:
Também denominarei jogos de linguagem o conjunto formado pela linguagem e as atividades com as quais ela está entrelaçada. Até mais.